Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 24 de maio de 2026, estamos iniciando mais um culto. Vamos estar orando. Deus e Pai, coloca a minha, Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Peço que o Senhor leve cativo nossos pensamentos de obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar, para também que a gente possa absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Na autoridade que desce do alto dos céus, faz cair por terra toda tentativa das trevas e dos homens de atrapalhar a realização deste culto, a transmissão deste culto e também deste culto chegar a quem o Senhor quer que chegue. Esteja na direção, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Vamos estar orando. Você faz o seu pedido em oração, em pensamento, e o Senhor contempla. Deus e Pai, coloca o pedido que está sendo formulado neste momento, por esse, por essa, está assistindo, ouvindo. Coloca os pedidos de oração que está aqui na minha mão direita. Coloca os pedidos de oração que está nessa caixa que ainda não foi respondido. Eu lhe peço, Deus, opera, age, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A mensagem que o Senhor me trouxe o coração para trazer é buscar o Senhor em tempo de guerra. Quando eu digo tempo de guerra aqui, não é apenas guerra de país contra país, é a guerra do dia a dia. Mas não é aquela guerra que você está travando assim no dia a dia normal. Mas aquele momento que muitas pessoas falam assim, isso não é hora de orar. Momento de um assalto, momento que a pessoa está passando mal, no momento de uma enchente, no momento que algo terrível está acontecendo, as pessoas têm a tendência de dizer o seguinte, não é hora de orar. Não esqueça uma vez do que minha esposa, nós estávamos caminhando num local e uma senhora começou a passar mal e nós acionamos o SAMU. No momento que nós estávamos acionando o SAMU, o neto dessa senhora saiu de lá da casa, numa rapidez, e a primeira coisa que ele fez não foi tentar fazer massagem cardíaca, não foi tentar fazer outra coisa, a não ser pôr a mão sobre ela e começou a orar. E nós pensamos assim, puxa, por que a gente não começou a fazer isso? Porque a tendência nossa é buscar todas as medidas. A medicina diz que você deve fazer massagem ali na pessoa. Mas antes de fazer a massagem, para saber se o problema é respiratório, tem que fazer outros diagnósticos. Esse neto chegou, foi orar. E aí, rapidamente, não esperaram o SAMU, colocaram essa senhora ali no carro e foi embora. Foi uma coisa rápida. E as pessoas têm a tendência de, na hora de uma guerra intensa, achar que não é o momento de orar. E nós vamos ver aqui que o essencial, o primeiro a ser feito é a oração, como esse jovem fez. Vamos lá em 2 Crônicas. Vamos ter um exemplo aqui em 2 Crônicas, com Josafá.
Eu não queria não, mas quase que eu vou ser obrigado a ler um texto grande para a gente poder entender algumas coisas interessantes aqui. Segundo Crônicas, capítulo 20. Eu creio que vai dar tempo. Do versículo 20, do versículo 1 ao 30. Depois disso, os filhos de Amon e os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gide. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aí ele vai levando aqui a oração dele, uma oração até bonita, mas a gente vai no versículo 13. Todo Judá, não, vou continuar. Porventura, no 7, porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo, de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nele e nele edificaram um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaríamos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti e na nossa angústia, e tu ouvirias e livraria. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruímos. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, e nos deste herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis
no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste momento, não entreis em batalha. Tomei disposição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também, e se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos do Coatita e dos Coraitas, para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, creem no Senhor, nosso Deus, e estaremos seguros. Crê nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que vestissem de ornamento sagrado e marchassem à frente do exército. Louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvor, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os montes de Si, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Si, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo aos moradores de Si, ajuntaram uns contra os outros, a destruir-se. Tendo Judá chegado do alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam na terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si muitos dos que possuíam, levaram 3 dias saqueando o despojo, porque eram muitos. Ao 4º dia, se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre o inimigo. Vieram a Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o temor sobre todos aqueles moradores da terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra o inimigo de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus dera repouso por todos os lados. Na hora que receberam notícia, Josafá fala: olha, este povo nós não destruímos ele, porque o Senhor não deixou destruir. Agora esse povo está vindo contra nós. A gente não sabe o que faz, porque é um número tão grande. Mas o Senhor não prometeu que quando a gente orasse virado para essa casa, o Senhor iria socorrer? Fez lembranças, falou da magnitude de Deus, do poder de Deus. Ao invés de contratar algum outro exército, ao invés de procurar se armar com porrete, não, eles foram orar. Não somente o rei, mas todo o povo entraram em jejum. E o interessante aqui é que no meio do povo saiu uma pessoa e falou. Tem algumas denominações que não gostam de reteté, não gostam de manifestação do Espírito Santo, mas eu nasci numa igreja de manifestação do Espírito Santo. Quase que eu não frequentei a igreja de reteté, mas tive em algumas igrejas de reteté. Incrível como que Deus levanta no meio do povo uma pessoa. E quem é espiritual percebe claramente, mas bem nitidamente, que aquela mensagem vem de Deus. Não é algo emotivo, não é um denorex,
não é alguém tentando forçar a barra para poder aparecer no meio da multidão. Você percebe? Eu não esqueço uma vez, a igreja que eu frequentava era uma igreja de primeiro mundo, uma igreja muito grande, somente sentado, era na faixa de 6.000 pessoas, mas a igreja estava lotada, tinha mais de 6.000. E Deus me tomou para poder orar em línguas. E o conselho que dá é que você ore em línguas no momento do louvor. Louvando, você ore em línguas. Mas não ore em línguas no momento da pregação, da ministração, porque você vai estar atrapalhando. Porque quando você ora em língua é para edificar a si próprio. A não ser quando tem alguém para interpretar. E eu comecei a orar em línguas, e eu fui, e a ministra do louvor, mas na frente, tinha parado o louvor, começou a entregar uma profecia. E eu vi que estava entregando profecia, aí eu parei de orar em línguas. Na hora que eu parei de orar em línguas, a ministra do louvor lá na frente falou assim, irmão, não para. Eu não tinha entendido, mas ela não estava entregando a profecia, ela estava interpretando a profecia que eu estava entregando em línguas. Aí eu começava a falar em línguas, e a irmã do louvor lá na frente falando, interpretando. Todo mundo em silêncio, somente eu e ela o tempo todo. É algo muito gostoso. Mas não só gostoso, como também é perceptível. Quem é espiritual percebe que não está tendo teatro, está tendo uma manifestação. E aqui no meio dessa multidão aqui, eis que sai uma voz no meio da multidão, da turma dos levitas, daqueles que cantam, e levantou a voz e começou a falar, e todo mundo respeitou em silêncio. E na hora que Josafá, ele louva a Deus, ele fala, credes, não, antes de louvar a Deus, na hora de ir para a batalha, ele lembrou o pessoal, olha, confia em Deus, crede em Deus e crê nos teus profetas. A palavra de Deus diz que Deus não realiza nada na face da terra sem antes revelar os teus profetas. Josafá faz essa lembrança, olha, crede nos teus profetas. Aquilo que foi falado não foi da boca para fora. Eu não contratei alguém para poder animar vocês, não. Mas acima de tudo, crede em Deus. Crede em Deus. E o interessante é que eles simplesmente não fizeram nada. Deus levantou uma briga, algo entre os inimigos, e eles mataram uns aos outros entre si. O único trabalho que Israel teve que fazer é ir lá buscar o despojo, coisas que ficaram para trás, demorou 3 dias. Aqui é uma prova clara que você, na hora do sufoco, na hora do aperto, na hora que a coisa é intensa, busca o Senhor. Outro aqui também, está aqui em 2 Reis, que buscou o Senhor na hora do sufoco. O reino, aquele era o reino de Judá, mas no reino de Israel, não teve um rei sequer que fosse bom aos olhos de Deus. Não teve um rei sequer no reino de Israel. No reino de Judá teve. Aqui é a época que Israel e Judá estavam divididos. Olha para você ver aqui, na mesma época de Josafá quase, algo muito próximo, no mesmo período, enquanto aconteceu essa peleja lá no reino do sul, de Judá, olha o que aconteceu aqui no reino de Israel. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Versículo 24 a 31. Depois disso, que estava tendo, você olha mais para trás ali, vai ter um cerco de um exército. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou em Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel,
pelo mundo, gritou uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: essa mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas, dizendo eu no outro dia: dá-me o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido essas palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Josafá, lhe ficar hoje sobre os ombros. Filho de Zafate, perdão, filho de Safate. Eliseu, o profeta que substituiu Elias. O que Eliseu tem a ver com isso? Israel estava passando justamente por causa desse rei, Jorão, filho de Acabe. Acabe e Jezabel, terríveis, gerou um filho terrível, que é Jorão. Mas a consciência de Jorão é tão falha que Jorão achou que o cerco que estava tendo era culpa de Eliseu. Houve logo atrás ali uma situação em que Eliseu levou o exército todinho e colocou lá dentro de Samaria, não deixou matar o povo, levou de volta, o povo voltou, houve paz por causa disso, e pouco tempo depois volta de novo. Ele joga a culpa do acontecimento em quem? No profeta. Consciência cauterizada. E aqui não existia um rei sequer que era um benquisto aos olhos de Deus. E esse rei aqui ainda mostra que além de ele não ser benquisto, ele ainda acha que estava certo, que não tinha culpa nenhuma. A questão aqui não é você orar porque você está certo. Não é você orar porque você é perfeito. Não é você orar porque você tem se achado graça aos olhos de Deus. Josafá, um período igual a esse aqui, na mesma época aproximadamente, era um rei benquisto aos olhos de Deus. Mas esse aqui, não. Esse não era. Pelo fato de não ser benquisto aos olhos de Deus, Deus vai virar as costas para ele? Não. E o que tem a ver aqui buscar Deus no momento de batalha? É porque na hora que ele recebeu essa informação dessas duas mulheres, ele rasgou a veste dele de indignação. Era muito comum nos judeus, no momento crítico, eles rasgar as vestes como um gesto de clamor a Deus. E na hora que ele rasgou as vestes, descobriram que ele estava vestindo pano de saco por baixo. Pano de saco aqui significava que ele estava em jejum. Pano de saco aqui significava que ele estava buscando o Senhor. E a palavra de Deus fala o seguinte assim: buscai ao Senhor e o achareis. Não é se santificai e buscai ao Senhor, não. Buscai ao Senhor. Na condição que você está. Você pode ser o maior pecador do mundo. Você pode estar na situação mais terrível do mundo. Você pode estar longe de Deus, do mais terrível do mundo. A palavra de Deus fala: buscai o Senhor. Você está desviado, busca o Senhor. Você está em pecado, busca o Senhor. Continua em pecado, busca o Senhor. A palavra de Deus não fala para você consertar para buscar o Senhor, não. Ela te convida você a buscar o Senhor, porque é o Senhor que vai te consertar. E olha o que aconteceu aqui com esse malvado Jorão, buscando a Deus em oração, capítulo 7, versículos 5 e 6. Versículos 5 a 7. Levantaram-se
a anoitecer para se dirigir ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir do arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram suas tendas, seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Aí no versículo 14 e 15, tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei levou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vei. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de armas, que os sírios, em sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. O rei não era merecedor de ouvir o clamor de Deus. Não era merecedor de ouvir que Deus ouvisse o clamor dele. O rei não era merecedor nem sequer de estar levantando a voz para o Senhor. E o pior de tudo é que ele culpou o profeta. Mas Deus não olhou isso. Deus simplesmente viu que ele estava clamando a ele. O que ele fez? Ele foi em socorro. E aqui, 4 leprosos chegaram no exército, chegou lá no acampamento, não tinha ninguém. Aquela multidão já tinha sido sumido. Deixaram tudo para trás. E na fuga foram deixando coisas para trás. Não houve mortandade aqui do exército. Houve fuga intensa do exército. Lá no Josafá, lá tiveram uma paz ao redor de todos os povos, porque todo mundo ouviu tanto como que Deus matou um exército gigantesco, usando o próprio exército lutando contra si. Aqui ficou uma fama, como que o exército fugiu, simplesmente com um rumor que algo ia acontecer. Mas foi Deus que colocou em todos os 2 casos. Tanto Josafá, que era merecedor de Deus ouvir a oração, como aqui no caso de Jorão, que não era merecedor de ouvir, que Deus ouvisse a oração dele. Jorão, filho de Acabe e Jezabel. Aqui é uma prova de que Deus ouve sua oração, independente de que situação você está. Buscar o Senhor. Agora tem um outro momento aqui também, interessante. Está aqui em Êxodo. Êxodo capítulo 17. Você buscar o Senhor, você não tem condições. Quando o povo saiu do Egito, era um povo escravo. Eles não podiam usar armas de guerra, eles tinham que trabalhar com um material meio precário, mesmo assim era sob medida. Eles saíram de lá, não puderam levar com eles arma de guerra. Eles só tinham porretes e não tinha experiência de luta. Eles lutavam como se fosse mulher, puxando o cabelo um do outro, dando socão no outro. 400 anos sem saber o que é aprender a lutar, a guerrear. E não saiu como exército, saiu como povo fugitivo. Aí logo em frente eles encontram o quê? Os inimigos para guerrear contra eles. O que eles podem fazer? Buscar o Senhor. Êxodo capítulo 17, versículo 8 a 9 diz: 8 a 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhei-vos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. O cajado, ele ia para o monte, enquanto as pessoas fossem guerrear, ele ia para o monte orar. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantou a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão,
prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés foram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a pôs por baixo dele, e nela se assentou. Arão e Hur sustentaram-lhe a mão, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram a mão de Moisés firmes até o romper do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fim da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Essa guerra aqui, por causa desse Amaleque, Saul perdeu o reinado porque não quis lutar contra ele. Houve uma guerra lá, um problema lá que um descendente de Amaleque queria eliminar os judeus na época da rainha Esther, através de um descendente deste povo. Houve briga, confusão o tempo todo com esse povo. Mas o interessante aqui é que eles vieram guerrear contra Israel no momento mais improvável. Por isso que Deus indignou contra eles. Sabia que eles estavam indefesos, eles foram contra eles para eliminar o povo que estava sendo liberto. E o interessante é que muita gente não gosta de reteté. Eu gosto. E muita gente não gosta de atos proféticos. Eu estou aqui com essa caixinha de oração. Você não precisa de enviar para mim o seu pedido de oração. Você daí de onde você está, você pode levantar seu pedido em pensamento e orar. Mas se o Senhor convida você, fala assim: olha, leva, pede lá, para que ele coloque o seu nome naquele papelzinho e coloque aqui para orar, que ele vai queimar no momento certo, que eu vou dever no momento que eu queimo esse pedido de oração. Se Deus mandou você fazer isso, é um ato profético, faz. Não é necessário, mas se for, faz. Aqui tem um ato profético. Na hora que Moisés levantava o cajado, levantava as mãos, tem vitória. Quando a mão dele pesava e cansava, que abaixava, o povo estava perdendo, sendo derrotado. Arrumaram um jeito de colocar Moisés sentado, com as mãos estendidas. Hur segurava uma mão, Arão segurava outra mão, o dia inteiro a mão dele estendida. Ato profético. Não era Moisés que estava levantando as mãos, era Hur e Arão que estavam levantando a mão de Moisés. Mas o que importa aqui é que na hora da batalha, eles buscaram o Senhor. E o Senhor deu para eles uma estratégia, um ato profético. E o Senhor vai te dar um ato profético no momento que você clamar a Ele. Um outro aqui também, que já estava com arma, já tinha experiência. O livro de Josué, capítulo 10. Eles aqui já tinham experiência, um exército muito grande, já tinham armas. E houve uma batalha contra 5 reis, lá já na terra prometida. Eles tinham na mão um exército grande, uma batalha, mas o inimigo era grande demais. Não dava tempo hábil para ele poder vencer, não. Olha o que aconteceu. Josué capítulo 10, versículo 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não tireis as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temais, porque nas tuas mãos os entregarei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente
porque toda a noite veio subindo, desde Gilgal, subindo aquele cansaço todo, e mesmo eles cansados, cavalgando a noite inteirinha, já foram chegando e guerreando. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Aron, e os derrotou até Azep-Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Ben-Aron, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azec, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos: o sol pôs-se e deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr quase um dia inteiro? Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. O Senhor atendeu a voz de um homem. Um único homem pode destruir um país inteiro. E um único homem pode ganhar o mundo inteiro. Uma oração. E ele fez oração aqui, não apenas veio chuvas de pedra, saraiva, granizo, e matou muitos dos inimigos, que eram muito numerosos, como também o sol se deteve bem no meio do céu. E ficou 24 horas o sol parado no meio do céu, ele não moveu. Para dar tempo de Josué fazer a vitória completa. Ele tinha um exército, mas não tinha tempo. O que ele fez? Buscou o Senhor. As pessoas não acreditam no poder que Deus tem, no poder do milagre. Se as pessoas acreditassem, não apenas no dia a dia, eles buscavam e creriam no Senhor, como também no momento intenso de batalha, de guerra, eles buscariam o Senhor. Olha para você ver o que Paulo fala a respeito da batalha no dia a dia. No dia a dia você costuma encontrar guerras intensas e muitas das vezes você esquece de cantar a vitória, de buscar o Senhor, e de louvar a Deus, principalmente depois da vitória. Vamos aqui em Timóteo, 1 Timóteo. Olha o que Paulo fala para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Ele fala o seguinte: isso aqui é a batalha do dia a dia. Nos dias difíceis, nos dias bons, a gente mata um leão por dia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, ele diz o seguinte: 1,18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antemão fosse objeto, combate, firmado nelas o bom combate. No capítulo 6, no próprio 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Timóteo 6, 12, diz o seguinte: combate o bom combate da fé. Capítulo 6, versículo 12.
combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Toma a salvação, descansa na sua salvação, você já está salvo, mas toma aqui no presente o bom combate. 2 Timóteo, agora já é 2 Timóteo, outro livro, 2 Timóteo, capítulo 4, no momento da velhice dele, no momento que ele estava morrendo, Paulo disse o seguinte, 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Ele estava sentindo que a morte estava chegando próximo dele. E o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Por que Paulo estava guardando a fé aqui? A fé, ela é necessária para o nosso dia a dia. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque você precisa da fé aqui nesse mundo. Mas se ele já estava morrendo, se ele já estava partindo, não precisa. Eu tive a experiência de estar próximo ao meu sogro quando ele estava falecendo, morrendo. E ele estava lutando contra a partida. E Deus me usou para falar com ele. Falou assim: Ricardo, deixa Deus agir, descansa. Não fica preocupado com os seus filhos, porque o Senhor deixou um bom legado para eles, o Senhor deixou um bom exemplo para eles. O Senhor deu um bom exemplo para que eles possam viver a vida. Mas independente disso, fica descansado, porque Deus é com eles. A melhor mão que os seus filhos podem estar é na mão de Deus. E ele começou a calmar. Ele estava relutante. A partir daquele momento ele ficou calmo. Ele tranquilizou. Pouco tempo depois eu tive que dar uma saidinha. Minha esposa ficou com ele sozinho. E a minha esposa teve uma experiência tremenda, que assim que ele fechou os olhos, ela teve uma visão. Ela viu ele indo, com um anjo no caminho dele. Eu vi um momento que meu sogro desarmou, porque na hora que você está partindo, você não tem o que ir. Aí minha esposa teve uma experiência tremenda com minha sogra. Foi que no momento que ela estava a poder partir, somente as duas no quarto, eu estava lá também, mas eu estava dormindo. Falou que minha sogra via um ser chegando, e minha sogra não podia falar que ela estava sem voz. Ela só olhava para minha esposa aqui assim, apontar para lá, mostrando, apontar para lá. E ali acompanhando assim no leito. Na hora que chegou num certo momento assim, quer ver o que ele se aproximou, ela somente fechou os olhos e entregou. E ao fechar os olhos, ela partiu. É o que Paulo estava fazendo aqui. Entreguei a fé. No momento que você parte, você não precisa ter fé mais não, você vai ter comunhão direta com o Senhor. Você entrega. E completou a carreira. Falei com o meu sogro: para de relutar, o senhor já fez o que o senhor tinha que fazer. O senhor já realizou a carreira do Senhor. É o que Paulo falou aqui: olha gente, ó, pronto, não tem mais nada o que fazer. Entreguei a carreira. Já guardei minha fé, estou partindo. E ele fala bem claro um resumo de toda a vida dele. Combati o bom combate. O que ele falou lá para Timóteo, lá no outro capítulo. Fica firme, segura, abraça a sua salvação eterna. A sua vida eterna está garantida. Mas combate o bom combate. Ele falou duas vezes para Timóteo: combate o bom combate. As pessoas costumam murmurar da vida. As pessoas costumam ver a dificuldade da vida como algo terrível. E Paulo determinou aqui como um bom combate. O Senhor está com os olhos fitos em você 24 horas por dia, para ver qual vai ser a sua reação perante essa batalha. Se você vai murmurar, se você vai duvidar,
se você vai jogar a toalha e desistir, se vai desviar, se vai retroceder. Não esqueço do quando a minha irmã, ela estava com câncer, e no momento que a situação foi ficando muito difícil para ela, a minha esposa falou com ela assim: Lena, agora é o momento, um ótimo momento para você dar testemunho de Deus perante a maneira com que você vai agir com essa situação. Eu não posso te proibir, eu não posso te obrigar você a tomar atitude de fé, a dar exemplo de fé, mas agora é um ótimo momento para você manifestar. Porque é o momento que Deus está com os olhos fitos em você. Esse é o bom combate. E nesse combate você tem que estar buscando o Senhor o tempo todo, como Josafá fez, como Jeorão fez, como Moisés fez, como Josué fez. Olha o que Paulo fala a respeito das batalhas espiritual, que aqui é a batalha do dia a dia. Mas olha sobre a batalha espiritual contra as trevas, Efésios capítulo 6. Nós estamos falando da batalha do dia a dia aqui, que Paulo falou, a vida nossa é um bom combate. Não tem dia de passagem, isso não é coisa demoníaca não, não tem. Olha, não estou com pão hoje para comer, olha, eu tenho que sair para trabalhar, isso não é batalha espiritual não, é a batalha, é um bom combate. O bom combate é o dia a dia. Olha, eu estou com uma enfermidade, é o bom combate. Eu tenho que tomar aquele remédio ruim, eu tenho que fazer aquele procedimento médico, é o bom combate. Mas tem um combate que você trava também, que é com as trevas. Olha o que ele fala aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10. Versículo 10 aos 18. Ele diz o seguinte. Aqui no título é A Armadura de Deus. Ele dizendo para você, não é toda hora não, mas você vai estar constantemente tendo batalha espiritual, guerreando contra as trevas. Aquele bom combate que Paulo falou é o dia a dia, é todo momento. Mas aqui é uma batalha travada com as trevas. E ele diz aqui em Efésios capítulo 6, no versículo 10 ao 18. Quanto a mais, sede fortalecido no Senhor e na força do teu poder, revesti-vos das armaduras de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra sangue ou carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Essa armadura é para o dia mau. Aquela outra, o bom combate, é para todo dia. E depois de ter vencido tudo, permanecer firme. Depois que atravessou aquele momento terrível, você não vai se sentir abalado, nem vai desviar, você vai continuar firme. Estais, pois, firmes, cingindo-vos a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos nós. Quer dizer, vigiando, orando em espírito o tempo todo. O interessante é que ele fala aqui no início que a nossa luta não é contra carne nem sangue. O que é carne e sangue? Carne é o ser semelhante seu, que tem carne. Sangue é os seus entes queridos. As suas descendências, as suas ascendências são o seu sangue. Você não tem que lutar contra aqueles que são seus parentes, seus entes queridos, não. Você não tem que lutar contra aquele vizinho, aquela pessoa que você nem conhece, do outro lado do mundo, não. Que é carne, não.
Quem está contra você ali, naquela figura daquela pessoa que talvez você conheça ou não conheça. Quem está contra você na figura daquele parente seu, aquele ente querido seu, é os demônios. Que a nossa luta é contra principado, potestade, contra as forças dominadoras que estão no mundo, no espaço celestial das trevas, que existem 3 céus: o céu natural, o céu, segundo céu, que é a região tenebrosa das trevas, e o terceiro céu, onde fica o Senhor. Nós, quando aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador, nós vamos para o terceiro céu, acima do primeiro e do segundo céu. Nós ficamos acima de potestade, de poderes das trevas, acima desse segundo céu tenebroso, em espírito. Mas ele convida a gente aqui a orar o tempo todo. Agora, muito erro há no meio evangélico. Falando aqui, olha, para que no dia mau vocês estejam firmes. Por isso, coloca a armadura. As pessoas fazem teatro. Vou estar colocando aqui agora o sapato. Vou estar colocando aqui agora a couraça. Vou estar colocando aqui agora o capacete. Vou estar colocando aqui agora o óculos de He-Man. Vou estar colocando aqui agora a espada de She-Ra. Entendeu? Não tem esse teatro, não. Isso é uma visão simbólica. Ele está dizendo que vai chegar o dia mau. Nesse dia mau, se você estiver com a armadura de Deus, você vai aguentar firme. Mas para você ter aguentar firme esse dia mau, a armadura de Deus tem que estar com você todo o tempo. Essa armadura de Deus faz parte do seu bom combate. De você combater nos dias bons também. Mas que armadura é essa? Não é você vestir a couraça da justiça. É você ser uma pessoa justa. Dia a dia. Você não veste uma couraça, você exerce essa couraça. Cingir da verdade. Não é pegar. Não. É você ser verdadeiro o tempo todo. Porque Jesus falou que o pai da mentira é o diabo. Se você usa da mentira, no momentozinho você vai estar sendo filho do diabo. Você vai estar abrindo brechas na sua armadura. Por essa brecha o inimigo pode entrar. Você tem que estar todo dia, não vestindo a sua verdade, mas você sendo verdadeiro. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Não é vir fazer um teatro colocar, não. É você a todo tempo estar anunciando o Evangelho da Paz. Esse que é calçar os pés. É no dia a dia, no bom combate. Não é no momento do dia mau, não. É no dia a dia você vai estar com essa armadura. Embraçar o escudo da fé. Não é você pegar o teatro, pegar um escudo e ficar com ele na mão, não. É você toda hora, 24 horas, a qualquer momento, você está exercendo fé. Como o povo ali, na hora que viu aquele homem no meio lá, e Josafá, justamente o povo reconheceu que era Deus usando aquele profeta. Vocês têm que estar ouvindo o dia todo. Tanto no dia mau como no dia bom, no bom combate ou no combate no dia mau, você tem que estar o tempo todo fitado nos olhos, no céu. A sua fé. Jesus falou, buscai as coisas do alto em primeiro lugar, em tudo, busca do alto em primeiro lugar. Isso que é o escudo da fé, não é você fazer um teatro, não. O capacete da salvação, não é você chegar e colocar o capacete, não. É você ter convicção na sua salvação 24 horas. É você não vacilar. Ah, mas se amanhã eu pecar, a salvação minha está garantida. Ah, se eu fizer, minha salvação é garantida. Tem a salvação garantida. Esse que é o capacete da salvação. A espada do Espírito. Não é você levantar a espada do He-Man, a espada da She-Ra, não. Aqui, ó, a espada é essa aqui. Ela tem que estar sempre com você, lendo, e no seu coração, lembrando. Você não é obrigado a andar com a Bíblia para baixo e para cima, não. Mas você tem que ter ela cravada no seu coração, na sua mente. Para você usar versículos bíblicos o tempo todo. Eu fiz um propósito, para onde eu vou eu levo minha Bíblia. Não como um patuar. É um propósito que eu fiz para poder edificar a Bíblia, para poder exaltar a Bíblia, para poder fazer lembrar a Bíblia. Para tudo onde que eu vou. As pessoas vão falar, você tem para a igreja? Agora não, estou indo para a padaria. Até ir para a igreja agora, não, eu estou indo. Onde que eu vou levar a Bíblia? Mas você não precisa levar a Bíblia como eu levo, fisicamente não. Você tem que ter a Bíblia na sua mente. Essa que é a espada.
o tempo todo firmado na palavra. Olha o que Tiago fala para você poder ter uma vitória. Tiago é mais para frente. Tiago é depois de Hebreus. Você quer ter vitória? Busca o Senhor. Mas como que eu vou buscar o Senhor? Tiago ensina. Se você quer buscar o Senhor e ter vitória, não apenas um bom combate, mas também essa batalha espiritual das trevas no dia mal, Tiago te dá para você um bom último versículo. Ele te dá para você uma boa receita para você poder usar esse escudo. Tiago 4. Olha o conselho do Tiago. Versículos 6 e 7. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graças ao humilde. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem pessoas que na batalha, no dia a dia, no bom combate, ou no dia mal, eles dão ouvido ao diabo. Eles sujeitam ao diabo. Com medo do diabo travam. Como foi falado no versículo anterior, na soberba, na arrogância, eles vão na frente para lutar contra o diabo. Porque eles acham que eles são poderosos. Eles acham que fizeram jejum. Eles acham que não sei o quê. E vai no braço forte dele contra o diabo. A palavra de Deus fala bem claro. Primeiro, não seja soberbo. Não seja arrogante. Humilhai-vos diante de Deus. E sujeitai-vos. Se você sujeita a Deus, você não vive na aparência do pecado e nem no pecado. A palavra de Deus fala bem claro, foge do pecado. Foge da aparência do pecado. Mas para você fugir da aparência do pecado, você simplesmente tem que estar o quê? Sujeitar-se a Deus. Se você está humilhante, debaixo da potente mão da graça de Deus, você vai ter vitória. A Deus você sujeita, ao pecado você foge, mas ao diabo, depois de você estar sujeitado a Deus, fala resistir o diabo. Aí você foge do pecado, mas aqui fala que o diabo foge de você. Se você tem essa batalha do bom combate no dia a dia, ou no momento do dia mal, tiver que usar a sua armadura para poder guerrear contra as trevas, a treva vai fugir de você, porque você vai resistir ao diabo. Você não vai ter medo. Eu não digo para você sair a foto dando uma de super-homem aí, tudo que tem ação demoníaca, você ir lá e começar a querer dar uma de não. Você não deve entrar numa batalha que você não foi convidado. Se eu estou andando na rua e eu vejo uma pessoa possessa, eu não vou lá pôr as mãos sobre aquela pessoa, não. Eu não sou bobo. Se eu estou andando na rua e eu vejo um trabalho de obra das trevas numa esquina, eu não vou lá arrancar, não. Eu não sou bobo. Se eu chego numa esquina ali, eu vejo uma pessoa ali chorando, brigando, lutando, eu não vou meter a minha mão, não. Porque a palavra de Deus fala bem claro que eu não devo comprar briga, que não é briga que Deus não me mandou. Mas se o Senhor me mandou eu enfrentar aquela batalha ali, daquele problema que está acontecendo, se o Senhor mandou eu levar um consolo para uma pessoa, se o Senhor mandou eu pôr as mãos sobre a pessoa, aí é diferente. Não é eu que estou entrando na batalha, é o Senhor que está me convidando a entrar na batalha. Mas eu tenho que estar preparado o tempo todo. Para estar preparado o tempo todo, o que eu tenho que fazer? Tem que sujeitar a Deus. E se eu sujeito a Deus, eu vejo o diabo agindo e Deus está me fortalecendo, eu vou resistir o diabo e vai fugir de mim. Eu não vou sair caçando o diabo para poder Não. O diabo, quando vier a mim, eu vou resistir ele. Se eu vou salvar uma pessoa que está em possessão e Deus mandou eu ir, o diabo vai vir contra mim, eu vou resistir a ele. Mas eu só vou entrar em brigas que o Senhor me mandar entrar. Vou entrar em batalha que o Senhor mandar entrar. Por quê? Porque eu me sujeitei a Deus, humilhei perante Ele. Eu não vou querer ser soberbo, não. Quer ser vitorioso? Faça isso.
Mas se você não tem o seu nome escrito no livro da vida, se você não tem a salvação garantida, você vai ser socorrido por Deus, como aquele malvado Jorão foi. Você pode estar em qualquer lugar no mundo, você pode ter qualquer religião que você tiver, você pode estar na sarjeta que você tiver. Se você clamar a Deus, você vai ser ouvido por Deus, porque Ele ouve você, não pelo fato de você não ser pecador, mas porque você clamou a Ele. Mas é uma visitação de Deus, é um livramento de Deus. É algo momentâneo para resolver aquele problema. Mas para você poder lutar o bom combate, para você poder usar as armaduras contra a cilada do diabo, aí já é diferente. Aí você tem que ter a salvação garantida. Todo ser humano é criatura de Deus. E lá em João, primeiro capítulo de João, fala que todos aqueles que creram no Senhor, que confessou o seu nome, tornou-se filho de Deus. Só quando você se torna filho de Deus que você passa a ter capacidade de usar as armaduras e de lutar o bom combate. No dia mau, na situação terrível, qualquer pessoa, em qualquer lugar no mundo, de qualquer religião, se clamou ao Senhor Jesus, Ele responde. Mas para lutar o bom combate e para poder usar a armadura para o dia a dia, é somente aceitando. Por isso eu te convido agora, aceita o Senhor como Senhor Salvador. Ora após mim, eu digo meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitude, por pensamento e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Por isso eu peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso coloco a mim, a todos que eu amo, diante de ti, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Também peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida, para que eu possa abraçar a salvação eterna. E a partir de agora, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Agora você que desviou do caminho do Senhor. Você sabe que no momento do sufoco você pode clamar a Deus, que Deus responde a qualquer pessoa. Até aquele que é pessoa que nunca viu Ele, que não sabe nem que Ele existe. E você sabe que se você buscar no momento do sufoco, Ele vai te responder. Principalmente a você que teve intimidade com Ele. Mas não espere somente isso. Volta a combater o bom combate. Volta a vestir a armadura de Deus no dia a dia. Retorna para os caminhos do Senhor. Vou orar, você me acompanhe. Ora dizendo, eu reconheço que muitas vezes contemplei as circunstâncias, contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos irmãos, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês. Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Esse e essa que voltou pelos teus caminhos e tua presença, eu lhe peço, Senhor, faça algo maravilhoso na vida deles. Para que eles possam perceber como que é bom esse bom combate. E para que eles possam estar revestidos a tua armadura a todo momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vou agora estar entregando a bênção apostólica. E o Senhor permitindo, semana que vem estaremos aqui novamente. Deus e Pai, na autoridade que Tu me deste dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra, eu determino que eu, a Jandira, esse e essa que está assistindo e ouvindo, tenhamos uma semana mais que abençoada. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.